Mesmo antes de desligar o motor, eu a vi. A empregada corria em minha direção, descendo os degraus da varanda com uma urgência que me alarmou. Seus olhos, enormes de pavor, e as mãos trêmulas gesticulavam algo que a distância tornava indecifrável. Quando finalmente imobilizei o carro na entrada daquela vasta fazenda, ela já estava ao meu lado. E foi então que ouvi as palavras que me atravessaram como gelo. Não entre! Pelo amor de Deus, Dona Carmen, fuja! Fuja rápido! Meu coração martelava no peito. Aquela mulher, cujo rosto eu mal conhecia, gritava em desespero, como se a própria morte estivesse em seus calcanhares, ou talvez à minha espera atrás daquela porta. O pior, no entanto, ainda estava por vir. Segundos depois, o som agudo das sirenes cortou o ar. E quando o delegado desceu do carro da polícia, com uma expressão que jamais esquecerei, compreendi que minha vida e tudo o que eu acreditava ser verdade sobre minha família estava prestes a se despedaçar. O que ele me disse naquele momento mudou tudo. Aquele dia havia começado como tantos outros, ou melhor, como todos os dias dos últimos 5 anos, com o peso de um vazio constante no peito, uma ausência que se recusava a cicatrizar. Meu nome é Carmen, tenho 56 anos e nos últimos 5 vivi com uma ferida na alma que nenhum remédio, terapia ou distração conseguiu fechar. Porque há 5 anos eu perdi minha única filha, não para a morte, ou pelo menos era o que eu acreditava até aquele dia fatídico. Perdi Luísa para o silêncio, para o orgulho, para a soma de todas aquelas coisas pequenas e tolas que, juntas, erguem muros intransponíveis entre uma mãe e uma filha. Eu morava sozinha em São Paulo, num apartamento de 2 quartos no bairro da Liberdade. Um apartamento silencioso demais, grande demais para uma pessoa só. Meu marido, Paulo, falecera 3 anos antes, vítima de um infarto súbito. E com a sua partida, percebi, tarde demais, que havia perdido também a única ponte que ainda me conectava a Luísa. Porque foi por causa dele que brigamos. Lembro-me como se fosse ontem. Luísa havia se casado com Roberto 2 anos antes, e eu tinha minhas dúvidas. Roberto era charmoso, bem-sucedido, dono de uma empresa de importação que crescia a olhos vistos. Mas havia algo nele que me inquietava. Uma frieza em seu olhar, um jeito de falar com Luísa que me causava arrepios. Ele a diminuía sutilmente, sempre encontrando maneiras de minar sua segurança. Tentei alertá-la, com toda a delicadeza que uma mãe consegue reunir, sugerindo que talvez aquele casamento estivesse acontecendo rápido demais, que ela deveria conhecer melhor o homem com quem dividiria a vida. Mãe, você não entende nada, ela gritou naquela tarde de domingo, na sala da nossa antiga casa. Você nunca confiou em mim. Nunca achou que eu soubesse tomar minhas próprias decisões. Luísa, não é isso. É sim. Você sempre foi controladora, sufocante. O Roberto me ama, mãe. Ele me respeita. Não me trata como uma criança incapaz, diferente de você. As palavras cortaram fundo. Paulo, meu diplomático Paulo, tentou intervir, mas Luísa interpretou sua atitude como uma aliança contra ela, uma conspiração dos pais antiquados contra sua felicidade. Eu não preciso de vocês, ela gritou, pegando a bolsa. Não preciso da sua opinião, nem da sua aprovação. Se não conseguem ficar felizes por mim, então é melhor nem irem ao casamento. Ela saiu batendo a porta. E eu, orgulhosa e ferida, não fui atrás. O casamento aconteceu 3 meses depois. Uma cerimônia pequena, íntima, sem a presença dos pais da noiva. Soube por uma prima distante. Cada palavra daquela ligação foi como uma punhalada. Tentei ligar, mandar mensagens, mas Luísa havia me bloqueado.
Havia me arrancado de sua vida com a determinação de quem arranca uma erva daninha do jardim. Então, Paulo morreu. Pensei que a dor pudesse quebrar o gelo, que Luísa viria ao funeral do pai, que nos reconciliaríamos sobre o seu caixão. Mas ela não apareceu, nem no velório, nem no enterro. Foi então que a ficha caiu. Eu havia perdido minha filha para sempre. Os anos seguintes foram uma névoa de solidão. Acordava, ia para o meu trabalho como coordenadora na biblioteca municipal, voltava, jantava sozinha e dormia com a ajuda de um comprimido. Aos fins de semana, visitava o túmulo de Paulo. Minha irmã, Beatriz, tentava me animar. Carmen, você precisa seguir em frente. Luísa fez as escolhas dela. Mas como seguir em frente? Como esquecer que, em algum lugar, minha única filha vivia uma vida da qual eu não fazia parte? Será que ela pensava em mim? Sentia minha falta? Teria filhos, meus netos, que eu jamais conheceria? Até que, numa terça-feira comum de abril, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Mãe? Meu coração parou. Por um segundo, literalmente parou de bater, antes de disparar numa corrida violenta e descompassada. Luísa, minha voz saiu como um sussurro trêmulo. Sim, mãe, sou eu. Havia algo diferente na voz, talvez um pouco mais grave. 5 anos mudam as pessoas, pensei. Minha filha, eu. As lágrimas já corriam livres. Eu sinto tanto. Eu sei, mãe. Eu também. A voz soava contida, quase formal, mas era ela. Tinha que ser. Mãe, eu gostaria de conversar com você, pessoalmente. Você poderia vir me visitar? Visitar? Onde? Na fazenda. Roberto e eu compramos uma fazenda em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. É linda, mãe. Adoraria que você conhecesse. Minha Luísa. Me convidando para ir à sua casa. Quando? Perguntei, a esperança florescendo em meu peito. Que tal sábado? Podemos jantar. Tenho muita coisa para te contar. Sábado? Quase gritei. Sim, claro, eu vou. Me mande o endereço. Ótimo. Ah, e mãe? Sim, venha sozinha. Quero que seja um momento só nosso, sabe? Achei o pedido estranho, mas compreensível. Depois de tanto tempo, era natural que ela quisesse privacidade. Claro, minha filha. Claro. Quando desliguei, olhei para o aparelho como se fosse um artefato mágico. A mensagem com o endereço chegou minutos depois. Corri para contar a Beatriz. Depois de 5 anos, assim, do nada? Ela franziu a testa. Ela quer conversar, se reconciliar. Só tome cuidado, Carmen, disse ela. 5 anos é muito tempo. Mas eu não quis ouvir. Minha filha havia voltado para mim. Era tudo o que importava. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e alegria. Comprei um vestido novo, presentes. Ensaiei 1000 vezes o que diria. No sábado, saí de São Paulo à tarde. A estrada serpenteava por montanhas e vales. Conforme me aproximava, a paisagem se tornava mais rural, mais isolada. Então, no alto de uma colina, avistei a propriedade. E era, de fato, deslumbrante. Uma casa em estilo colonial, branca com detalhes em madeira escura, cercada por jardins impecáveis. Eram 18h45 quando estacionei. E foi nesse momento, ao começar a descer do carro, que vi a mulher correndo, o rosto transfigurado em puro terror, gritando para que eu fugisse. Fiquei paralisada, uma perna para fora, outra para dentro do carro, enquanto as sirenes se aproximavam. 2 carros da polícia subiram a estrada de terra, freando bruscamente.
Um homem alto, de cabelos grisalhos, veio em minha direção. A senhora é Carmen Silva? Sim, sou eu. O que está acontecendo? Vim visitar minha filha, Luísa. Senhora, preciso que venha comigo. Agora. Seu tom era urgente, porém não agressivo. Ele me conduziu a uma das viaturas. Sentei-me no banco de trás, o coração descontrolado. O homem se sentou à minha frente. Meu nome é Delegado Augusto Neves. A senhora disse que veio visitar sua filha? Sim, ela me ligou na terça. Convidou para um jantar. Não a vejo há 5 anos. O delegado trocou um olhar com o policial ao meu lado, um olhar que fez meu estômago revirar. Senhora Carmen, quando foi a última vez que viu Luísa pessoalmente? Há 5 anos. Mas ela me ligou. Era a voz dela. Tem o número de onde veio a ligação? Mostrei o celular com as mãos trêmulas. O delegado anotou. O silêncio que se seguiu foi opressor. Ele respirou fundo e o peso em seu rosto me preparou para o pior. Senhora Carmen, Luísa está morta. O mundo parou. O som desapareceu. Minha visão se turvou nas bordas, como se alguém estivesse apagando a luz da minha existência. Não, sussurrei. Não. Ela me ligou. Ela me convidou. Senhora. Luísa foi morta há 2 semanas. O corpo foi encontrado num rio, na divisa com São Paulo. Tudo indica que foi homicídio. Não! Eu gritei. Eu falei com ela! A senhora falou com alguém que se passou por ela, alguém que a atraiu para cá. As lágrimas jorravam incontroláveis. Minha filha, morta há 2 semanas, e eu, viajando cheia de esperança. Quem? Consegui perguntar entre os soluços. Quem a matou? O delegado hesitou. O principal suspeito é o marido dela, Roberto. Ele a matou. Não era uma pergunta. Era uma certeza que brotou do fundo da minha alma, daquele lugar onde uma mãe simplesmente sabe. Ainda não temos provas conclusivas, mas acreditamos que sim. E, senhora Carmen, há algo mais. Como poderia haver algo pior? Roberto está foragido. Desapareceu logo após a morte de Luísa. Acreditamos que foi ele quem ligou para a senhora, usando algum tipo de tecnologia para simular a voz dela. Ele a atraiu para cá. Mas por quê? A pergunta ecoava na minha mente, um martelo contra a lógica. Por que ele me traria até aqui se já tinha matado Luísa? Foi então que a resposta do delegado desmoronou o pouco chão que me restava. Porque suspeitamos que ele acredita que a senhora tem algo que ele quer, algo que Luísa pode ter lhe deixado. A voz do delegado era calma, metódica. Estamos a vigiar esta propriedade há 3 dias, desde que rastreamos a chamada do telefone dele. Instalamos escutas, câmaras ocultas. Quando a empregada, Marta, nos contactou a dizer que ele traria a sogra para jantar, montamos a operação. Meus olhos fixaram-se na casa. Aquela construção magnífica, que deveria ser o palco de uma reconciliação, era agora. O quê? Uma armadilha? Ele vem para cá. Hoje? A pergunta arranhou a minha garganta. A voz um fiapo rouco. Acreditamos que sim. Por isso, precisávamos de a interceptar antes que entrasse. Marta, a empregada que gritou para eu fugir. Ela sabia. Ela tentou salvar-me. Eu preciso de a ver. Preciso de falar com a Marta. Minha senhora, primeiro temos de a levar para um local seguro. Não. A palavra saiu com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. Não. Ele tirou a minha filha de mim. Enganou-me. Fez-me acreditar que a teria de volta. Eu preciso de respostas. Preciso de saber o que aconteceu com a Luísa. O delegado estudou o meu rosto por um instante. Senhora,
Eu compreendo a sua dor, mas, delegado Neves, por favor, só, só me deixe falar com a Marta. Deixe-me entender o que aconteceu com a minha menina. Ele suspirou, mas assentiu. Saímos da viatura e caminhamos até a varanda. Marta estava sentada numa das cadeiras de balanço, encolhida, ainda a chorar. Quando me viu, levantou-se de um salto. Dona Carmen, eu sinto muito. Sinto tanto. Você conhecia a Luísa? Eu trabalhava para ela. Faz um ano que estou aqui. A dona Luísa era uma patroa maravilhosa, gentil, atenciosa, mas a sua voz quebrou. Ele era um monstro. Conte-me, pedi, sentando-me. Eu precisava de saber. Precisava de entender os últimos momentos da vida da minha filha. Conte-me tudo. Marta olhou para o delegado, que acenou em consentimento. Eles discutiam muito, principalmente nos últimos meses. Era sempre por causa de dinheiro. Dinheiro sujo, a dona Luísa dizia. Ela descobriu que a empresa dele não era legal, que ele estava envolvido com gente perigosa. Ela queria ir-se embora, queria levar as crianças. Crianças? A palavra partiu-se nos meus lábios. A Luísa tinha filhos? Marta assentiu. E o espanto nos seus olhos era um reflexo do abismo que se abria dentro de mim. Ela não sabia que eu não sabia. 2. O Fernando, de 4 anos, e a Isabela, de 2. Lindos, dona Carmen. São a cara da mãe. Netos. Eu tinha netos. 2 crianças que eu jamais conhecera. E que agora eram órfãs de mãe. Onde é que eles estão? Perguntei, a voz trêmula. Com a mãe dele, em Belo Horizonte. Ele levou-os para lá na semana antes de a Luísa desaparecer. Disse que era só uma visita, mas a Luísa estava desesperada. Queria ir buscá-los, mas ele disse que só os devolveria quando ela parasse com a paranoia, como ele lhe chamava. Paranoia. A minha filha descobriu que o marido era um criminoso e ele chamou a isso de paranoia. E então ela desapareceu? Marta engoliu em seco. Uma noite. A discussão foi terrível. Eu estava no meu quarto, nos fundos, mas os gritos atravessavam as paredes. Ele ia berrar que ela não ia destruir tudo o que ele construiu. E depois, silêncio. Um silêncio que gelava a alma. Na manhã seguinte, ele saiu antes mesmo de o sol nascer. A dona Luísa, nunca mais a vi. Ele disse-lhe alguma coisa? Disse que ela tinha ido para São Paulo, visitar uma amiga, mas eu sabia que era mentira. A Luísa nunca iria sem avisar, sem se despedir. E, principalmente, nunca deixaria os filhos longe dela por tanto tempo. O delegado interveio. A Marta contactou-nos 5 dias após o desaparecimento. Foi quando iniciamos a investigação. E há 3 dias encontramos o corpo. Fechei os olhos. A minha pobre menina. Sozinha, com medo. Os seus filhos usados como reféns emocionais e depois. Ela sofreu? Eu não queria saber, mas precisava. Foi rápido. É tudo o que lhe posso dizer, respondeu o delegado gentilmente. Sentei-me ali, naquela varanda, a olhar para a casa que deveria ter sido o lar dos sonhos da minha filha e que se tornou a sua prisão. O seu túmulo. E ali, algo se quebrou dentro de mim. Ou talvez algo tenha se forjado. A dor continuava a ser um oceano avassalador. Mas sob as suas ondas, uma corrente nova e gélida começou a formar-se. A raiva. Uma raiva fria, calculada, afiada como vidro. Ele vem para cá hoje, afirmei, mais do que perguntei. Acreditamos que sim.
E vocês vão prendê-lo. Esse é o plano. Olhei para o delegado e ele soube o que eu ia dizer antes mesmo de as palavras saírem da minha boca. Eu quero ajudar. Absolutamente não, foi a resposta imediata. Ele trouxe-me aqui por uma razão, insisti. Há algo que ele quer, algo que ele julga que eu tenho ou que a Luísa me deu. Dona Carmen, eu entendo o seu desejo, mas é perigoso demais. O Roberto já matou uma vez, ele não hesitaria em matar-me também? Completei. Ele já tentou, não é? Ao trazer-me para esta armadilha. Mas agora vocês estão aqui. A casa está cercada, tem câmaras, microfones. Se ele vier, vocês vão prendê-lo de qualquer maneira. Exatamente. Não precisamos de a colocar em risco. Delegado, respirei fundo, buscando o ar que parecia ter abandonado os meus pulmões. Há 5 anos, eu e a minha filha tivemos uma discussão estúpida. Por orgulho, por teimosia, deixei que 5 anos passassem. 5 anos em que ela se casou, teve filhos, viveu, sofreu, e eu não estava lá. Agora, ela está morta. A minha voz quebrou, mas a determinação endureceu-a. Nunca mais poderei pedir-lhe perdão. Nunca mais poderei dizer-lhe que a amo. Isto, isto é tudo o que me resta. Ajudar a pôr o monstro que a matou atrás das grades. Deixe-me fazer isto por ela. Deixe-me, só por uma vez, ser a mãe que a protege, mesmo que seja tarde demais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vi Marta a chorar novamente. O delegado trocou um olhar com os seus homens. O que é que a senhora propõe, exatamente? Deixem-me entrar na casa. Deixem-me agir como se não soubesse de nada. Se ele ligar, se ele aparecer, finjo que vim apenas para o jantar. Ganho tempo para vocês. Faço com que ele se incrimine. Isso vai contra todos os protocolos. Os protocolos não trouxeram a minha filha de volta. Cortei, mais ríspida do que pretendia. Desculpe, eu só preciso de fazer isto. Marta aproximou-se. Eu fico com ela. Não a deixo sozinha nem por um segundo. O delegado esfregou o rosto com as mãos. Isto é uma loucura. É justiça, corrigi. Ele olhou para mim por um longo momento. Depois, suspirou. Tudo bem, mas com condições rígidas. A senhora usa um microfone. Teremos homens disfarçados dentro da casa. Ao primeiro sinal de perigo, invadimos. Não improvisa, não confronta, apenas ganha tempo. Entendido? Assenti, uma mistura de medo e determinação a percorrer-me. Marta, mostre-me a casa. Entramos juntas, cruzando finalmente a porta que, momentos antes, ela me implorara para não atravessar. A casa era, de facto, deslumbrante. Soalho de madeira polida, móveis rústicos e elegantes, uma luz natural abundante que entrava pelas janelas enormes. Havia fotografias emolduradas nas paredes. Parei diante de uma. Luísa, sorridente, a segurar um bebê. A minha mão tremeu ao tocar no vidro. É a Isabela, disse Marta, suavemente. Tinha 3 meses nessa foto. A minha neta. Aqueles olhos escuros eram iguais aos da minha filha, iguais aos meus. E onde está a foto do Fernando? Marta guiou-me até a sala de estar. Na estante, outra fotografia. Um menino de cabelo encaracolado, a rir enquanto brincava com um cão. Eles não moram mais aqui? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Não. Como eu disse, ele levou-os. Quando, quando tudo isto acabar, os assistentes sociais tratarão da custódia. Eu sou a avó deles, disse, mais para mim mesma do que para ela. Sou a única família que lhes resta, do lado da mãe. Sim,
e tenho a certeza de que a senhora os irá conhecer. Se ao menos a Luísa me tivesse contado, se nos tivéssemos reconciliado antes. Mas de que servia o se? O passado estava escrito, só me restava o presente. Um polícia entrou na sala. Era jovem, devia ter uns 30 anos, e trazia um pequeno dispositivo. Dona Carmen, preciso que vista isto. Era um microfone minúsculo, para prender na minha blusa. Outro agente trouxe uma câmara que foi escondida num vaso sobre a mesa de jantar. Temos homens disfarçados como o pessoal de catering nos fundos, explicou o delegado. Se o Roberto aparecer, verá o movimento normal da preparação de um jantar. Isso deve deixá-lo mais à vontade. E se ele ligar primeiro? Atenda normalmente. Finja que acabou de chegar, que está animada. Pergunte pela Luísa. Veja o que ele diz. Como se invocado pelas nossas palavras, o meu telemóvel tocou. Todos se calaram. Olhei para o ecrã. Número desconhecido. É ele, sussurrou o delegado. Atenda. E lembre-se, não sabe de nada. Com as mãos trêmulas, atendi. Alô? Carmen? Era a voz real de Roberto, uma voz que eu não ouvia há 5 anos. Que bom que atendeu. Forcei um sorriso na voz. Roberto? Olá. Acabei de chegar à quinta. É linda. Mas onde está a Luísa? Ah, ela está a acabar de se arranjar. Sabe como são as mulheres? Ele riu do outro lado da linha. Um som oco que me revirou o estômago. Olhe, eu estou a voltar de uma viagem de negócios, mas já estou perto. Chego aí numa hora, está bem? Instalem-se, fiquem à vontade. Uma hora? Repeti, olhando para o delegado, que acenou afirmativamente. Claro. Estou tão feliz, Roberto. Nem acredito que vou ver a Luísa depois de tanto tempo. Ela também está ansiosa. Falou de si o dia todo. Mentiroso. Ela está morta. E tu sabes. Que maravilha. Então, até logo. Até logo, sogra. Ele desligou. Todos na sala soltaram o ar que estavam a prender. Uma hora, repetiu o delegado. Temos uma hora para nos posicionarmos. O que é que eu faço quando ele chegar? Haja naturalmente. Pergunte pela Luísa. Ele provavelmente vai inventar uma desculpa. Mantenha a conversa. Quanto mais ele falar, maior a probabilidade de ele cometer um deslize. E se ele perguntar sobre algo que a Luísa me possa ter dado? É isso que ele quer, não é? Provavelmente. Revistamos a casa. Encontramos alguns documentos, mas nada conclusivo. Suspeitamos que a Luísa escondeu provas dos crimes dele e que pode ter tentado enviá-las a alguém em quem confiava. Mas ela não confiava em mim. A verdade amarga escapou-me. Não falávamos há 5 anos. Talvez porque no final, mesmo com o afastamento, a senhora era a mãe dela. Talvez ela soubesse que na hora do perigo, a senhora estaria do seu lado. As palavras do delegado cortaram-me e curaram-me ao mesmo tempo. A hora seguinte foi surreal. Vi polícias a transformarem-se em empregados de mesa. Vi a casa, que minutos antes parecia um lar, a tornar-se um cenário. Marta serviu-me um chá. As suas mãos tremiam tanto quanto as minhas. Como era? Perguntei-lhe. Trabalhar para eles? No início, normal. O senhor Roberto viajava muito. A dona Luísa cuidava das crianças, do jardim. Ela adorava a jardinagem. Passava horas lá fora a plantar rosas. Eu não sabia. Não sabia que a minha filha gostava de jardinagem. Mas nos últimos meses tudo mudou. As discussões começaram. A portas fechadas, mas eu ouvia. Ele gritava, ela chorava. Um dia, vi um hematoma no braço dela. Perguntei-lhe, e ela sorriu
e disse que tinha batido num móvel. Ele batia-lhe. A minha menina vivia com medo e sozinha, e eu não estava lá. Ela falava de mim? Marta deu um sorriso triste. Falava. Principalmente quando olhava para as fotografias das crianças. Dizia que a senhora ia adorar conhecê-los, que lhes faria bolos, como fazia para ela em criança. As palavras de Marta eram pequenos punhais no meu coração. Bolos. Eu fiz tantos bolos para ela, de chocolate, de cenoura, aquele de laranja, o seu preferido. Seria também o preferido dos meus netos? Ela queria ligar-lhe, continuou Marta, a sua voz um sussurro. Eu sei que queria. Via várias vezes a olhar para o telemóvel, com o seu número no ecrã, mas depois ela desligava. Acho que o orgulho, de ambas as partes, pesava demais. Ou talvez ela sentisse vergonha de admitir que você estava certa sobre o Roberto. Eu a teria perdoado num piscar de olhos. Teria deixado tudo para trás. Eu sei. E acho que ela também sabia. A vibração do celular do delegado interrompeu a conversa. Ele atendeu, ouviu em silêncio por um instante e, em seguida, virou-se para mim, o rosto impassível. Ele foi avistado. Está a 10 minutos daqui. Meu coração martelava contra as costelas. Está pronta? Perguntou Marta. Será que eu estava? Como alguém se prepara para algo assim? Para encarar o assassino da própria filha? Para fitar os olhos do homem que estilhaçou sua família? Mas então, a imagem de Luísa invadiu meus pensamentos, seus últimos momentos, o terror que ela deve ter sentido. Pensei em Fernando e Isabela, duas crianças que mereciam justiça pela mãe. Estou, respondi. E desta vez, minha voz não tremeu. O assassino estava-se a caminho. Em minutos, eu estaria cara a cara com o homem que matou minha filha. Você conseguiria? Conseguiria olhar nos olhos de um monstro e fingir normalidade? Eu estava prestes a descobrir se era capaz. E o que descobri foi ainda mais aterrorizante do que eu poderia ter imaginado. Primeiro, ouvi o som do carro, o ronco de um motor potente rasgando o silêncio da estrada de terra. Depois, o chiar agudo dos freios. O som seco de uma porta batendo. E então, os passos na varanda de madeira. Marta estava ao meu lado, o corpo rígido como uma estátua. Eu permanecia sentada no sofá da sala, forçando uma postura relaxada, como se realmente aguardasse um jantar agradável em família. A porta se abriu. E ali estava Roberto. Pela primeira vez em 5 anos, eu via meu genro pessoalmente. Ele havia mudado. Estava mais magro, a sombra de olheiras profundas marcando seu rosto. Mas o sorriso que ele me ofereceu era impecável. Praticado. Falso. Carmen, que alegria te ver. Levantei-me e ele veio me abraçar. Cada fibra do meu corpo gritava para recuar, para empurrá-lo, para berrar que eu sabia o que ele tinha feito. Mas me forcei a retribuir o abraço. Roberto, você está ótimo. Você também. Os anos foram gentis com você. Ele se afastou, olhando ao redor. E então, o que achou da casa? É maravilhosa. Vocês fizeram um bom investimento. Fizemos mesmo? Luísa adorou desde o primeiro momento que viu. Ele falou dela no passado. Corrigiu-se depressa, mas o deslize pairou no ar entre nós, pequeno, mas monumental. Adora. Ela adora este lugar. Falando em Luísa, onde ela está? Estou louca para vê-la. Ah, ela teve um imprevisto. Uma das crianças não estava se sentindo bem, então foi até Belo Horizonte buscá-las na casa da minha mãe. Deve chegar daqui a pouco. Mentira sobre mentira. As crianças estavam com a mãe dele,
mas Luísa certamente não tinha ido buscá-las. Oh, não, nada sério, espero. Não, não, só uma febre. Você sabe como são as crianças. Não, eu não sei, porque fui privada de conhecer meus netos. Então, vou conhecer o Fernando e a Isabela hoje também. Que maravilha! Vi algo cruzar seus olhos. Irritação? Medo? Desapareceu tão rápido quanto surgiu. É, vai sim. Vai ser emocionante. Marta apareceu, vinda da cozinha. O jantar está quase pronto, Senhor Roberto. Ótimo, Marta. Obrigado. Ele se virou para mim. Vamos tomar um vinho enquanto esperamos? Sentamo-nos na sala de jantar, a mesa grande e elegante já posta para três. Roberto abriu uma garrafa cara de vinho tinto e serviu 2 taças. A família, ele brindou, erguendo a taça. A família, repeti, e a palavra soou como veneno em minha boca. Ele bebeu, mas eu apenas molhei os lábios. Precisava manter a mente clara. Então, Carmen, como vão as coisas em São Paulo? Bem, trabalhando na biblioteca, a rotina de sempre. Luísa me disse que você não se casou de novo depois da morte do Paulo. Não, não tive vontade. Entendo. 3 anos, não é? Deve ser difícil. É. Para manter a conversa fluindo, perguntei: E você? Como vão os negócios? Algo mudou em sua expressão, uma tensão quase imperceptível. Bem, muito bem. A importação está forte. Muita demanda. Importação de quê mesmo? Eletrônicos, principalmente. Aparelhos, componentes. O mercado brasileiro está sempre faminto por tecnologia. Outra mentira. Segundo o delegado, a empresa era uma fachada para lavagem de dinheiro. Deve viajar muito. Demais. É cansativo, mas é o preço do sucesso. Ele tomou mais um gole de vinho. Na verdade, uma das coisas que Luísa e eu queríamos conversar com você é sobre expandir os negócios. Expandir? Sim. Estamos pensando em abrir uma filial em São Paulo. Para isso, precisamos de certos documentos, certas informações que Luísa estava organizando. Ah, aí estava. O verdadeiro motivo da armadilha. Que tipo de documentos? Coisas chatas, papelada de empresa. Ela disse que talvez tivesse enviado alguns arquivos para você. Num pendrive, talvez? Fingi confusão. Para mim? Roberto, eu e Luísa não nos falávamos há 5 anos. Por que ela enviaria algo para mim? A frustração cruzou seu rosto. Vocês não se falavam? Mas, na ligação, ela disse que estava te mandando cartas. Cartas? Meu coração acelerou. Luísa estava me mandando cartas? Eu nunca recebi nenhuma. Ele se inclinou para a frente. Tem certeza? Talvez tenha se perdido ou. Roberto, o que está acontecendo? Decidi arriscar, empurrá-lo um pouco. Por que está tão interessado nesses documentos? Está tudo bem com a empresa? Tudo ótimo. Ele respondeu rápido demais. É só que são documentos importantes, confidenciais. Se caírem em mãos erradas. Entendo. Mas infelizmente não tenho nada. Luísa e eu realmente não tínhamos contato. Ele me estudou. Por um longo momento, fingi bebericar meu vinho, sentindo o peso do seu olhar, calculando, avaliando. Sabe, disse ele por fim, é engraçado. Luísa falava muito de você, mesmo vocês estando brigadas. Falava? Outro deslize. Ele percebeu e corrigiu. Fala. Ela fala de você. Diz que sente sua falta.
que gostaria de ter você na vida das crianças. Eu adoraria estar, respondi com sinceridade. Mais do que qualquer coisa. Então, por que vocês brigaram mesmo? Luísa nunca me contou a história toda. Porque eu a avisei sobre você. Porque eu vi o monstro que você era antes dela. A frase ecoou em minha mente, mas o que saiu foi bobagem. Diferenças de opinião que foram crescendo, orgulho de ambos os lados. Hum, mas agora vocês vão se reconciliar. Vai ser bom para todos. Onde estava Luísa na história dele agora? Quando ela chegaria? Por quanto tempo ele conseguiria manter essa farsa? Marta trouxe as entradas, uma sopa cremosa de cheiro delicioso, para a qual eu mal conseguia olhar. Comi mecanicamente, sorrindo quando necessário, trocando trivialidades. Roberto estava ficando mais agitado. Olhava para o relógio, para o telefone e para mim com uma intensidade crescente. Luísa está demorando, comentei casualmente. É, Belo Horizonte é longe. Deve ter pego o trânsito. Ela ao menos ligou? Não, mas deve estar dirigindo. Com as crianças no carro? Ela certamente não atenderia. Mas você poderia ligar, não? Só para checar? Vi uma gota de suor se formar em sua testa. Não quero perturbá-la enquanto dirige. É perigoso. Claro, claro. Fiz uma pausa. Roberto, vai ser estranho vê-la depois de tanto tempo. Será que ela me perdoou de verdade? Com certeza. Foi ela quem quis te chamar. E você não estava muito de acordo? Não, não é isso. Só não queria que ela se magoasse de novo. Sabe, se a reconciliação não desse certo, eu jamais a machucaria de novo. Jamais. Nossos olhos se encontraram. E naquele momento, eu vi. Vi que ele sabia que eu sabia. Ou ao menos suspeitava. Carmen, ele disse, a voz baixa. Eu preciso que você seja honesta comigo. Sobre? Luísa te deu algo. Sei que deu. Ela estava assustada, paranoica nos últimos dias. Dizia que eu estava envolvido em coisas ruins, ilegais. Deixei o garfo cair sobre o prato com um baque. Como assim? Ela estava inventando coisas. Estresse, sabe? Criar 2 filhos, ficar muito tempo sozinha enquanto eu viajava. Ela começou a ter ideias. Que tipo de ideias? Ela achava que eu estava lavando dinheiro, que trabalhava para traficantes. Ele riu, mas o som saiu errado, agudo e falso. Coisa de novela. Mas ela ficou obcecada. Começou a vasculhar meus documentos, meu computador. E? E nada, porque não há nada para encontrar. Mas ela copiou arquivos, tirou fotos de papéis, reuniu provas de crimes imaginários. Por que está me contando isso? Porque ela te enviou essas coisas, Carmen. Eu sei que enviou. E preciso que você me devolva. Silêncio. Roberto, eu juro que não recebi nada. Você está mentindo. Não estou. Já disse, Luísa, e eu não tínhamos contato. Mas ela tentou, ele gritou, a mão espalmada contra a mesa com uma força que fez a louça tremer. Da porta da cozinha, Marta surgiu, os olhos arregalados de susto. Roberto, você está me assustando. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Desculpe, desculpe. É que. Isso é sério, Carmen. Se essas informações caírem nas mãos erradas, pessoas poderosas vão se machucar, pessoas perigosas, e elas podem vir atrás de você, da sua família, de Luísa e das crianças. Você está dizendo que está envolvido com gente perigosa? Não. Estou dizendo que Luísa acha que estou.
E se ela espalhou essas mentiras, se enviou esses documentos falsos para alguém, essas pessoas podem acreditar. E aí, ele deixou a ameaça pairar no ar. Onde está a Luísa, Roberto? Já disse, vindo de Belo. Onde está? A Luísa? Ele me encarou. E então, lentamente, a fachada desmoronou. Um sorriso frio, cortante, espalhou-se por seus lábios. Você sabe, não é? Naquele instante, a máscara caiu e eu vi o monstro em toda a sua plenitude. O que se seguiu foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Mas eu não estava sozinha. E Roberto estava prestes a descobrir que havia subestimado, e muito, as mulheres daquela família. Eu não sei do que você está falando. Tentei, mas minha voz traiu meu medo. Roberto se levantou, circulando a mesa como um predador. Sabe, sim. Vi nos seus olhos desde que cheguei. Você não está surpresa por eu estar aqui sem a Luísa. Não está realmente preocupada com ela. Está observando, analisando, esperando que eu cometa um erro. Roberto, sente-se. Vamos conversar com calma. A polícia está aqui, não está? Ele perscrutou a sala, as janelas, a cozinha. É por isso que a Marta está tão nervosa. É por isso que você aceitou vir, mesmo sem falar com a Luísa há 5 anos. Meu coração parecia querer sair pela boca. Onde estava a polícia? Por que não intervinha? A polícia? Por que a polícia estaria aqui? Porque a Luísa não está viva, Carmen. As palavras saíram com uma frieza casual, como se comentasse o tempo. E você sabe disso. Eu não consegui esconder o choque. Não pela informação, que eu já sabia, mas pela franqueza brutal com que ele admitiu. Você. O que você fez? O que eu tive que fazer? Ele continuou a andar, as mãos nos bolsos, assustadoramente calmo. Ela ia me destruir, Carmen. Ia levar tudo: a empresa, meu dinheiro, meus filhos. Ela roubou documentos que me colocariam na cadeia por décadas. Não me deu escolha. Meu Deus, sussurrei. Mas ela foi esperta, a sua filhinha. Antes de morrer, escondeu cópias. E tenho certeza absoluta de que mandou para você. Ela não mandou. Roberto, eu. Então ele sacou a arma. Sem alarde, tirou uma pistola do paletó e a apontou para mim. Da cozinha, ouvi o grito abafado de Marta. Chega de mentiras! Onde está o pendrive? Foi quando ouvi um movimento quase imperceptível vindo dos fundos da casa. A polícia se posicionava. Tem certeza de que quer fazer isso? Minha voz saiu firme, para minha própria surpresa. Matar a sogra logo depois de matar a outra esposa? Como vai explicar? Quem disse que vou explicar? Ele sorriu. Um assalto que deu errado. Bandidos invadem a fazenda, matam a dona da casa. A sogra, devastada, vem visitar e, tragicamente, encontra o mesmo destino. Eu, claro, estava viajando a negócios. Tenho um álibi. A polícia não vai acreditar. Não? Ele se aproximou. Eu sou rico, Carmen. Muito rico. Você não faz ideia do quanto. Riqueza compra muitas coisas: advogados, juízes, até investigações arquivadas. Você é um monstro. Sou um sobrevivente. E agora, pela última vez, cadê o pendrive? Algo me fez olhar para a cozinha. Marta tinha desaparecido. Onde ela estava? Mesmo que eu tivesse, você acha que eu seria estúpida o suficiente para trazer para cá? Roberto apertou os olhos. Onde está? Em um lugar seguro. Um cofre num banco, com instruções para ser aberto caso algo me aconteça. Era mentira.
Mas eu precisava de tempo. Cada segundo de conversa era um segundo a mais para a polícia agir. Você está blefando? Estou ou quer arriscar? Matar mais uma mulher da sua família e descobrir que as provas que te incriminam serão entregues direto ao delegado. Vi a dúvida em seus olhos. Qual banco? Ele exigiu. Como se eu fosse te contar. Conte, ou a Marta morre primeiro. Onde ela está? Marta. Passos rápidos. Marta corria. Por um segundo, pensei que ela estivesse fugindo, me abandonando. Mas então eu a vi. E vi o que ela carregava. Outra arma. Solte a dona Carmen. A voz de Marta, normalmente tão suave, soou como aço. Roberto se virou, chocado. Marta, de onde você tirou isso? Do quarto da dona Luísa. Ela guardou para se proteger de você. Sua imbecil. Você nem sabe usar uma arma. Sei sim. Meu pai era policial. Me ensinou desde criança. Suas mãos não tremiam. Solte a arma. Agora. Por um momento, ficamos num impasse mortal. Roberto apontando para mim. Marta apontando para Roberto. Eu, no meio. Foi quando as luzes se apagaram. O caos irrompeu em gritos e movimento. O estrondo de uma porta a ser arrombada ecoou pela casa, seguido por um brado autoritário. Polícia! Solte a arma! Solte a arma agora! Fachos de luz potentes rasgaram a escuridão, cegando-nos momentaneamente. Em meio à confusão, vi Roberto virar-se, o rosto uma máscara de surpresa, tentando processar o que acontecia. Vi Marta recuar, a arma ainda erguida, trêmula. E então, num ato de puro desespero, Roberto cometeu o pior erro da sua vida. Ele agarrou-me o braço com uma força brutal, puxando-me contra o seu corpo, transformando-me num escudo humano. Senti o metal frio da sua arma pressionado contra a minha têmpora. Recuem! Ele rosnou, a voz distorcida pelo pânico. Recuem, ou eu atiro. Senhor Silva, solte-a. Você está cercado. Respondeu uma voz calma e firme. Eu disse para recuarem. O coração dele martelava contra as minhas costas, ou talvez fosse o meu. O medo era tanto que eu já não distinguia. Para onde pensa que vai? Era a voz do delegado Neves, soando de algum lugar à nossa frente. Tenho 10 policiais nesta casa, atiradores posicionados em cada janela. Não há para onde fugir. Então vai ser um massacre, gritou Roberto, a voz a quebrar-se. Porque eu não vou ser preso. Não vou passar o resto da minha vida na cadeia. Ele começou a arrastar-me para trás, em direção à cozinha. Talvez houvesse uma porta nos fundos. Talvez ele ainda acalentasse a ilusão de uma fuga. Você matou a Luísa. As palavras escaparam da minha boca, impulsionadas por uma coragem que eu não sabia que tinha. Onde está o corpo da minha filha? Cale a boca! Ela merece um enterro digno, insisti, a voz a ganhar força. O Fernando e a Isabela merecem ter um lugar para visitar a mãe. Por favor. A minha voz falhou, embargada pela dor. Por favor, diga-me onde está a minha menina. A sua menina era uma traidora, uma. Ele nunca terminou a frase. Num ato que foi ao mesmo tempo de uma coragem incrível e de uma loucura absoluta, Marta agiu. Ela atirou. Não em Roberto, o que poderia ter me atingido. Ela mirou na janela atrás dele. O vidro estilhaçou-se num milhão de fragmentos cintilantes, o som agudo e violento. Roberto assustou-se com o barulho, virando-se instintivamente. Esse microsegundo de distração foi tudo o que eu precisei. Com toda a força que consegui reunir, cravei o meu cotovelo no seu estômago. Rasguei o seu rosto com as minhas unhas, sentindo a pele a ceder.
A arma afastou-se da minha cabeça por um instante. Lancei-me para a frente, caindo com força no chão, mas livre. Atirem nele! Atirem! Gritei, a garganta a arder. Mas Roberto era mais rápido do que parecia. Mesmo com o rosto a sangrar, mesmo a cambalear, ele conseguiu refugiar-se no vão da porta da cozinha, apontando a arma de volta para a sala. Eu vou cair por aquela porta. Ele ofegava. E ninguém me vai seguir. Ou eu começo a atirar em toda a gente. A começar por si, Carme. E foi então que o som rasgou o ar. Um único estalo, seco e definitivo. Roberto imobilizou-se, o olhar confuso a descer para o seu próprio corpo. Uma mancha vermelha começou a espalhar-se rapidamente no seu ombro direito. A arma caiu da sua mão com um baque surdo. Virei-me. Marta ainda estava com o braço estendido, a arma a fumegar, e lágrimas silenciosas traçando um caminho pelo seu rosto. Isto é pela dona Luísa, ela sussurrou. Roberto caiu de joelhos. No segundo seguinte, a polícia invadiu o espaço. Em instantes, ele estava no chão, algemado, enquanto um paramédico já lhe prestava os primeiros socorros. O delegado Neves correu até mim. Está ferida? Não, eu estou bem. Mas eu não estava. Tremia violentamente, o choque a tomar finalmente conta do meu corpo. O delegado ajudou-me a sentar, enquanto outro polícia amparava Marta. Você foi muito corajosa, ele disse. As duas foram. Olhei para Roberto a ser arrastado para fora. Ele gritava qualquer coisa sobre advogados, sobre como aquilo não ia ficar assim, mas a sua voz foi se perdendo na distância. Delegado, chamei, a voz rouca. Ele disse: Ele sabe onde está a Luísa. Disse que ela está morta, mas ele sabe onde. Vamos fazê-lo falar, assegurou Neves. Ele vai passar décadas na prisão. Sequestro, tentativa de homicídio e, muito provavelmente, homicídio. Ele vai falar. Nem que seja para tentar reduzir a pena. Fechei os olhos. Luísa, minha pobre Luísa. Em breve, eu poderia, pelo menos, dar-lhe um funeral apropriado. E as crianças? O Fernando e a Isabela? A Segurança Social já foi notificada. Como avó materna, terá prioridade na custódia, se assim o desejar. Desejar era tudo o que eu mais queria. Uma oportunidade de conhecer os meus netos, de lhes contar sobre a mãe incrível que tiveram, de ser a avó que a Luísa gostaria que eu fosse. Sim, respondi sem hesitar. Sim, eu quero. Mas algo ainda me inquietava. Uma peça que não encaixava. Delegado. Ele mencionou uma pendrive, provas que a Luísa reuniu. Disse que ela ma tinha enviado, mas eu juro que não recebi nada. Nenhuma carta, nenhuma encomenda. O delegado ponderou por um momento. Onde é que a Luísa poderia esconder algo importante? Algo que ela quisesse que você encontrasse, mas o Roberto não? Eu não sei. Estive fora da vida dela durante 5 anos. Foi Marta quem respondeu, a voz ainda trêmula da adrenalina. O quarto dela. A dona Luísa passava horas no quarto, especialmente nas últimas semanas. Já revistamos o quarto, comentou um dos policiais. Mas talvez não com a devida atenção, disse o delegado, levantando-se. Vamos procurar de novo. Carmen, sente-se em condições de nos ajudar? Talvez reconheça algo que nos passou despercebido. Com as pernas bambas, pus-me de pé. Vamos. A casa tornara-se o cenário de um crime. A minha filha estava visarreada. Estava morta, o seu assassino preso, mas ainda havia um último mistério a ser desvendado. No quarto onde Luísa dormiu as suas últimas noites, esperava por nós a sua mensagem final. O quarto de Luísa ficava no segundo andar.
Uma escada de madeira rangente levava a um pequeno corredor com 3 portas. Marta apontou para a do fundo. É aquela. Quando o delegado abriu a porta, pela primeira vez desde que pisei naquela quinta maldita, senti a presença da minha filha. O quarto era o seu refúgio, lindo e pessoal. Paredes num tom creme, uma cama grande com uma colcha floral, uma penteadeira antiga com um espelho repleto de cosméticos organizados. Havia fotos por toda parte, principalmente dos filhos. Fernando a rir, Isabela a dormir, os dois abraçados. Mas o que me arrancou um soluço da garganta foi a fotografia na mesa de cabeceira. Éramos eu e a Luísa. Ela devia ter uns 10 anos na foto, sentada nos meus ombros, ambas a rir para a câmara. Eu lembrava-me daquele dia. Tinha sido o Paulo a tirar a foto, num piquenique no parque. Apesar de tudo, apesar dos anos de silêncio, ela tinha guardado aquela memória. Vamos começar pelos lugares óbvios, instruiu o delegado. Gavetas, armários, debaixo da cama. Enquanto eles procuravam, sentei-me na cama. O colchão era macio e cheirava a lavanda, o perfume favorito da Luísa desde a adolescência. Alguns hábitos nunca morrem. Olhei em volta. Se eu fosse a Luísa, onde esconderia algo precioso? Não seria num lugar óbvio. Roberto certamente já tinha revirado as gavetas. Teria de ser algo mais engenhoso, algo que só alguém que a conhecesse de verdade pudesse encontrar. Levantei-me e caminhei pelo quarto. Perto da janela havia uma pequena secretária com papéis, canetas e desenhos infantis. Um portátil fechado já tinha sido levado pela polícia. Mas então, algo me chamou a atenção. Preso no espelho da penteadeira, entre o vidro e a moldura de madeira, um pedacinho de papel, um post-it azul quase invisível. Aproximei-me. Estava escrito com uma letra minúscula. Onde os dragões dormem. Delegado, chamei. O que é que isto significa? Ele aproximou-se para ver. Onde os dragões dormem? É algum tipo de código? Parece que sim, mas. Dragões? Marta juntou-se a nós. A dona Luísa adorava dragões. Dizia que eram símbolos de força e proteção. Tinha vários objetos de decoração com dragões. Onde? Perguntei. Espalhados pela casa. Estátuas, quadros. E aqui no quarto? Há algum? Insistiu o delegado. Marta pensou por um instante. Sim, no armário dela. Uma caixa de madeira antiga que ela trouxe de São Paulo. Tem um dragão esculpido na tampa. O armário era um closet espaçoso. Entramos. Roupas organizadas por cor, sapatos alinhados. E lá, na prateleira mais alta, estava uma caixa de madeira escura. Um polícia pegou nela e trouxe-a para a luz. Era uma peça bonita, trabalhada à mão, com a figura de um dragão dourado na tampa. Posso? Perguntei. O delegado assentiu. Com as mãos a tremer, abri a caixa. Lá dentro havia algumas joias antigas, incluindo um colar de pérolas que eu reconheci como tendo sido da avó da Luísa. Mas no fundo, envolvido num lenço de seda, estava algo pequeno e retangular. Uma pen drive, com um pequeno dragão dourado pendurado na argola. Encontramos, sussurrei. Mas havia mais. Por baixo da pen drive, cuidadosamente dobrada, uma carta. No envelope, apenas 2 palavras. Para a minha mãe. A minha visão turvou-se com as lágrimas. Peguei no envelope com uma reverência sagrada, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. E era. Quer lê-la a sós? Perguntou o delegado gentilmente. Abali a cabeça. Não, isto é uma prova, não é? Vocês precisam de a ver também. Mas ele entendeu. Porque não a lê em voz alta? Assim, todos ouvimos, mas
Você tem este momento com ela. Respirei fundo. Abri o envelope. Lá dentro, 3 folhas de papel, preenchidas com a caligrafia esmerada da Luísa. E comecei a ler. Mãe, se estás a ler isto, significa que o meu pior medo se concretizou. Significa que o Roberto me encontrou antes que eu pudesse escapar. E que, de alguma forma, tu acabaste nesta casa, à procura de respostas. Primeiro, quero que saibas que eu te perdoei. Perdoei há muito tempo. A nossa discussão foi uma tolice. Tu estavas certa sobre o Roberto. Sempre estiveste. Eu é que era demasiado jovem e orgulhosa para admitir. Durante estes 5 anos, pensei em ti todos os dias. Escrevi cartas que nunca enviei. Peguei no telefone 1000 vezes, mas nunca tive a coragem de marcar o teu número. E agora, quando finalmente decidi agir, pode ser tarde demais. O Roberto não é quem parece. A empresa dele é uma fachada para a lavagem de dinheiro de uma organização criminosa. Tráfico de drogas, armas, até de pessoas. Descobri isto há 6 meses e, desde então, a minha vida tornou-se um pesadelo. Ele não é apenas corrupto, mãe. Ele é perigoso, violento. Comecei a reunir provas. Está tudo na pendrive que deixei com esta carta. Extratos bancários, e-mails, gravações. É o suficiente para o pôr na cadeia por décadas e para desmantelar toda a organização. O meu plano era fugir com as crianças, entregar isto à polícia de um lugar seguro e depois ligar-te. Pedir-te perdão, implorar para que me deixasses voltar para a tua vida. Mas o Roberto desconfiou. Ele levou o Fernando e a Isabela, usando-os como reféns para me controlar. Estou com tanto medo por eles, mãe. Escondi esta carta e a pendrive onde sabia que, se viesses à minha procura, poderias encontrar. Porque mesmo depois de tudo, mesmo depois de 5 anos, eu sabia que tu virias. Tu vens sempre quando eu preciso, mesmo quando eu não sei como pedir ajuda. Mãe, se eu já não estiver viva, por favor, cuida dos meus bebés. O Fernando é corajoso e gentil, como o avô Paulo. A Isabela é curiosa e carinhosa, como tu. Eles vão precisar de ti. Vão precisar de saber que a mãe os amava mais do que tudo no mundo. Conta-lhes histórias sobre mim. As boas. Faz com que eles entendam que vieram do amor, não do monstro que o pai deles é. Entrega a pendrive à polícia. Garante que o Roberto paga por tudo o que fez. Há nomes nestes ficheiros, mãe. Nomes de outras vítimas. E por último, desculpa. Desculpa por cada dia que desperdicei longe de ti. Desculpa por cada lágrima que te fiz chorar. Mas sabe que, aconteça o que acontecer, eu amo-te. Sempre amei. E se houver algo depois desta vida, estarei à tua espera. Cuida dos meus pequenos e cuida de ti. Para sempre, a tua filha, Luísa. Quando terminei, o choro sufocava-me, o papel a tremer na minha mão. O silêncio no quarto era pesado, quebrado apenas pelos meus soluços. Muitos dos policiais tinham os olhos úmidos. Marta aproximou-se e abraçou-me. E eu chorei. Chorei pelos 5 anos perdidos, pela filha que tentou proteger-me mesmo depois da morte, pelos netos que ela me confiou. Chorei por tudo o que poderia ter sido. Ela amava há muito, Dona Carmen, sussurrou Marta. Falava de si todos os dias. Eu não estava aqui quando ela mais precisou, solucei. Mas está agora, ela respondeu com firmeza. E vai estar para os filhos dela. É isso que importa. O delegado pegou delicadamente na pendrive. Vou precisar disto, mas prometo-lhe, o Roberto vai pagar. Pela Luísa e por todas as outras vítimas. A raiva voltou a acender-se dentro de mim, uma chama quente por entre a dor. Roberto não tinha destruído apenas a minha família. Eu quero vê-lo,
disse de repente. Carmen, não sei se é uma boa ideia, começou o delegado. Eu quero vê-lo, repeti, a minha voz mais firme do que eu esperava. Antes que o levem, ele precisa de saber que a Luísa venceu, que mesmo na morte ela o derrotou. O delegado ponderou por um instante, o olhar cravado no meu. Por fim, anuiu. 5 minutos, e com escolta. Descemos as escadas em silêncio. Roberto estava no chão da sala de estar, algemado, com um policial flanqueando cada lado. O ombro estava envolto em bandagens e havia sangue seco no rosto, onde minhas unhas o haviam encontrado. Ao me ver, um arremedo de sorriso presunçoso e arrogante crispou seus lábios. Veio se despedir, sogrinha. Caminhei até parar diante dele, a minha sombra cobrindo a sua. E então, com a calma mais gélida que consegui invocar, eu disse: Luísa deixou uma carta e um pendrive. Nele estão todas as provas dos seus crimes: nomes, datas, transações, tudo. Ela venceu você, Roberto. Mesmo depois de você a ter matado, foi ela quem venceu. Vi o sorriso dele se desfazer como fumaça. Vi o pânico, lívido e cru, irromper em seu olhar. Você está blefando. Eu revirei cada canto desta casa. Mas não pensou como uma mãe. Não imaginou que ela esconderia as provas no único lugar que apenas alguém que a amava de verdade saberia encontrar. Não é? Você vai passar o resto da sua vida miserável na prisão. E Fernando e Isabela? Eles vão crescer sabendo que a mãe deles foi uma heroína, que ela morreu para protegê-los de você. E eles vão crescer comigo. Eu vou contar histórias sobre ela todos os dias. Vou assar os bolos de que ela tanto gostava. E vou amá-los com tanta força que o seu nome, a sua memória, não passará de uma nota de rodapé repugnante na história deles. Você, você não pode. Abaixei-me, ficando com o rosto no mesmo nível que o dele. Luísa perdoou-me, sabia? Na carta, ela me perdoou pela nossa briga. Mas sabe de quem ela não fala em perdoar? De você. Porque você não merece perdão. Você não merece nada além de apodrecer numa cela, pensando em tudo o que perdeu, na família que destruiu, nos filhos que nunca mais o chamarão de pai. Eu sou o pai deles, ele rosnou, a voz estrangulada. Não, você é o assassino da mãe deles. É só isso que você é. E é só isso que você será para sempre. Levantei-me. Levem-no daqui. Não quero mais olhar para este rosto. Enquanto o arrastavam para fora, Roberto gritava, mas os seus sons eram apenas ruído de fundo. Olhei para Marta, que sorria em meio às lágrimas que lhe escorriam pelo rosto. Dona Luísa ficaria orgulhosa. Eu esperava que sim, porque agora eu precisava ser forte por ela, pelos filhos dela. O delegado aproximou-se. Carmen, levaremos alguns dias para processar tudo. O pendrive, a carta, o depoimento. Mas enquanto isso, vamos providenciar o encontro com Fernando e Isabela. A mãe de Roberto também está sob investigação. Pode ser cúmplice. As crianças precisam de um lugar seguro. A minha casa. Falei sem hesitar. Levem-nos para a minha casa. Vamos organizar tudo. Amanhã, se possível. Amanhã. Amanhã eu finalmente conheceria os meus netos. E amanhã, uma nova vida teria início. Uma vida sem Luísa, mas com os pedaços que ela me deixou, com o seu legado. Olhei pela janela e vi que o sol começava a nascer. Passara a noite inteira naquela casa, a noite mais longa da minha vida, mas que de alguma forma me dera um novo propósito. Obrigada, minha filha. Sussurrei para a primeira luz que tingia o céu. Obrigada por me dar os teus bebés.
por me dar uma chance de acertar desta vez. E no silêncio da manhã, quase pude jurar que ouvia sua voz no vento. Cuida deles, mãe, e cuida de ti. O confronto terminara. A verdade viera à tona. Mas e agora? Como seguir em frente depois de perder e ganhar tudo ao mesmo tempo? A resposta estava em duas pequenas criaturas que eu estava prestes a conhecer. 3 meses. 3 meses se passaram desde aquela noite na fazenda. 3 meses de burocracia, de investigações, de reuniões com assistentes sociais. 3 meses de audiências preliminares e depoimentos. 3 meses de luto, mas também de descoberta. E hoje, finalmente, o corpo de Luísa seria sepultado. Roberto confessara o paradeiro do corpo, num ato de desespero calculado, uma última tentativa torpe de barganhar pela sua sentença. Ele não sentia remorso, apenas o medo da prisão perpétua que agora o encarava, pois o pendrive de Luísa era ouro puro para uma promotoria. Tinham nomes, datas, valores. Estavam a desmantelar uma rede criminosa inteira, e Roberto era a peça central. Ele jamais veria a luz do dia novamente. E com uma honestidade que me assustava, eu não sentia nada ao pensar nele. Nem ódio. O ódio exige que você ainda se importe. O que havia era apenas um vácuo gélido. Indiferença. Ele se tornara irrelevante. Uma página virada. O funeral seria pequeno, íntimo, apenas para aqueles que verdadeiramente amaram Luísa. Olhei-me ao espelho do meu quarto. Um vestido preto simples, o cabelo preso, o rosto sem maquilhagem. Não valia a pena. As lágrimas viriam de qualquer forma, leves batidas na porta. Vovó, posso entrar? O meu coração aqueceu. 3 meses, e eu ainda me emocionava sempre que ouvia aquela vozinha a chamar-me de vovó. Podes, meu amor. Fernando entrou. 4 anos, cabelos castanhos e encaracolados, olhos profundos e pensativos demais para a sua idade. Usava o pequeno fato que compráramos na semana anterior. Parecia desconfortável. A gravata aperta, reclamou ele, puxando o tecido. Vem cá, deixa a vovó arrumar. Ele aproximou-se e eu afrouxei o nó. Melhor? Melhor. Fez uma pausa, o olhar sério. Vovó, hoje vamos ver a mamãe? O meu peito contraiu-se. Tínhamos explicado a Fernando, com as palavras mais simples que encontramos, que a mãe tinha morrido, que estava no céu e que hoje nos iríamos despedir. Não exatamente, meu amor. Vamos ver o lugar onde o corpo da mamãe vai descansar. Mas ela, o espírito dela, já está no céu, com o vovô Paulo. O vovô que eu nunca conheci. Esse mesmo. Estão juntos agora, a cuidar de nós lá de cima. Ele assentiu, processando a informação com uma solenidade que me partia o coração. Nenhuma criança de 4 anos deveria ter de compreender a morte. E a Isa? Ela vai também? Vai. A tia Marta está a acabar de a arrumar. Marta, minha salvadora, minha amiga. Depois que a poeira assentou, ofereci-lhe um emprego como ama das crianças, mas ela recusou. Não quero ser ama, dona Carmen, dissera ela. Quero ser família, se me aceitar. E assim foi. Marta mudou-se para o meu apartamento, que felizmente tinha 3 quartos, um para mim, um para as crianças e um para ela. Era uma solução temporária, mas funcionava. Éramos mais do que amigas, éramos irmãs, unidas por Luísa, pela dor e pela determinação de dar àquelas crianças a melhor vida possível. Marta apareceu à porta com Isabela no colo. A menina, de 2 anos, tinha cabelos escuros e lisos e olhos enormes que pareciam ver tudo. Pronta? Perguntou Marta, a voz suave.
tão pronta quanto é possível estar. Descemos. A minha irmã, Beatriz, já nos esperava na sala. Pronta? Perguntou ela, abraçando-me. Não, mas vamos assim mesmo. O cemitério era um lugar tranquilo nos arredores de São Paulo, sombreado por árvores antigas. Compráramos um jazigo de família. Luísa seria enterrada ao lado de Paulo, pai e filha, juntos novamente. Já havia algumas pessoas à nossa espera. O delegado Neves, alguns primos distantes e, para minha surpresa, duas mulheres que eu não conhecia. Quem são elas? Perguntei ao delegado. Familiares de outras vítimas de Roberto. Quando souberam da história da sua filha, quiseram vir prestar homenagem. Aproximei-me delas. Uma tinha a minha idade, a outra era muito mais jovem. Obrigada por terem vindo, murmurei. Nós é que agradecemos, respondeu a mais velha. A sua filha. Ela foi de uma coragem imensa. As provas que ela reuniu ajudaram a prender o homem que matou a minha irmã. E que sequestrou e traficou a minha sobrinha, acrescentou a mais jovem com os olhos marejados. Encontramo-la graças às informações do pendrive. Ela está em casa agora, segura. Eu não sabia o que dizer. Luísa, mesmo na morte, ela continuava a salvar vidas. Ela teria ficado feliz por saber disso. Consegui dizer, a voz embargada. A cerimônia foi simples, sem padre, pois Luísa nunca fora religiosa. Um funcionário do cemitério disse algumas palavras gentis sobre o descanso eterno e as memórias que perduram. Então, convidaram-me para falar. Segurei com força a mão de Fernando. Isabela estava no colo de Marta, a olhar em redor, confusa. Luísa é a minha única filha. Comecei, a voz a tremer. E confesso que por muito tempo fui uma mãe orgulhosa e teimosa. Deixei que uma briga estúpida nos separasse por 5 anos. 5 anos que o tempo jamais me devolverá. 5 anos de aniversários perdidos, de abraços não dados, de amo-te não ditos. Respirei fundo, buscando força. Mas descobri que, mesmo separadas, Luísa nunca deixou de me amar. E eu nunca deixei de a amar. O amor entre mãe e filha é indestrutível. Transcende o tempo, o espaço, até mesmo a morte. Olhei para Fernando, que me fitava com aqueles olhos tão iguais aos da mãe. Luísa deixou-me o maior presente que uma filha pode dar. Os seus filhos. Fernando e Isabela são pedaços dela. E sempre que olho para eles, vejo a minha menina. No sorriso, nos gestos, na curiosidade. As lágrimas corriam livremente agora. Prometo-te, Luísa, que vou cuidar deles. Vou contar histórias sobre ti todos os dias. Vou fazer bolos de chocolate aos domingos à tarde, como fazíamos juntas. Vou levá-los ao parque, ao cinema. E vamos rir, e chorar, e viver. E eles saberão, com absoluta certeza, que vieram do amor. Um amor puro, infinito, eterno. A minha voz quebrou. Foste corajosa, minha filha, tão corajosa. Enfrentaste um monstro para proteger os teus bebés e venceste. Mesmo ele te tirando a vida, tu venceste. Porque agora ele vai pagar. Os teus filhos estão seguros. E o teu sacrifício não foi em vão. Peguei na rosa branca que trouxera e coloquei-a sobre o caixão. Descansa, meu amor. Eu cuido de tudo agora. Podes descansar. Quando o caixão começou a descer, Fernando desabou a chorar. Não um choro de birra, mas um choro baixo, sofrido, de quem começa a entender a perda. Não quero que a mamãe fique aí embaixo, soluçou ele. Vai ser escuro e frio. Ajoelhei-me ao seu lado. O corpo da mamãe vai ficar aqui, sim. Mas sabe o quê?
O corpo é só uma casinha onde a nossa alma mora. E a alma da tua mãe, a parte dela que realmente importava, essa já voou para um lugar lindo, cheio de luz. Um lugar onde ela pode nos ver, mesmo que não a possamos ver. Como sabes? Porque eu sinto-a. Sempre que olho para ti e para a tua irmã, eu sinto a tua mãe por perto. Ela está aqui. Toquei no peito dele, sobre o coração. E aqui. Toquei na minha própria cabeça. E vai estar sempre. Ele atirou-se para os meus braços, e eu segurei-o, este neto que mal conhecia, mas que já amava como a um filho. Isabela, ao ver o irmão chorar, começou também. Marta passou-ma para o colo, e eu fiquei ali, ajoelhada naquele cemitério, a abraçar as duas crianças, os três a chorar juntos. E pela primeira vez desde que soube da morte de Luísa, senti algo além da dor. Senti um propósito. Senti que tinha uma razão para continuar. Naquela noite, depois de deitar as crianças, sentei-me no sofá com Marta, a beber uma chávena de chá. Como está? Perguntou ela. Exausta, mas também aliviada. Agora a Luísa tem um lugar. As crianças terão um lugar para visitar quando estiverem prontas. E o julgamento? Começa na próxima semana, não é? Sim. O delegado disse que não deve demorar. Com todas as provas, é praticamente impossível o Roberto safar-se. Prisão perpétua, que ele apodreça. Bebemos o nosso chá num silêncio confortável, até que Marta falou de novo. Dona Carmen, eu estive a pensar. A fazenda. Tecnicamente, ainda está em nome da Dona Luísa. Com o Roberto preso, a propriedade provavelmente irá para o Fernando e a Isabela como herança. Não tinha pensado nisso. Pois, e eu pensei, quando eles forem mais velhos, talvez possamos reformar aquele lugar, apagar as memórias más, transformá-lo num refúgio, plantar as rosas que a Dona Luísa amava, fazer um jardim. A ideia tocou-me profundamente. Seria Seria um belo legado para ela. É só uma ideia, disse ela, tímida, mas achei que seria uma forma de a honrar. Pegar no lugar onde ela sofreu e transformá-lo em algo bonito. Marta, você é uma mulher incrível, sabia? Ela corou. Só estou a tentar ajudar. A dona Luísa deu-me um emprego quando eu mais precisava. É o mínimo que posso fazer. Você é família agora. Nunca se esqueça disso. Mais tarde, antes de dormir, peguei na carta de Luísa. Lia-a quase todas as noites, procurando conforto, perdão, a sua presença. Mas, desta vez, não foi dor que senti, foi gratidão. Gratidão pela coragem que ela teve, por ter reunido aquelas provas, por ter escrito aquela carta, por ter confiado em mim, mesmo depois de 5 anos. E, em silêncio, prometi que iria honrar essa confiança. Seria a mãe que ela precisava que eu fosse. Não para ela, pois para isso já era tarde demais, mas para os filhos dela.